Meus irmãos e minhas irmãs, iniciando esta semana, a primeira da Quaresma, nós vamos agora ser convidados a vivê-la de uma forma única, porque é assim que a Igreja pensa cada tempo litúrgico. Quarta-feira iniciamos a Quaresma, mas foi no meio da semana. Agora nós vamos começar uma semana inteira. E como esta, serão 5 semanas. E eu gostaria que você, ao participar da missa, pelo menos aqui, pudesse colher o que é que Deus quer de você. Para quê? Para que nós possamos celebrar a Páscoa um pouquinho melhores do que quando iniciamos este tempo de Quaresma. A preparação que nós fazemos para a Páscoa, nesses 40 dias, nos leva a este questionamento. Se eu sou católico, se eu vivo a minha fé, se eu busco os sacramentos, os tempos litúrgicos também devem nos fazer pessoas melhores. Então eu gostaria de convidar você a se ver dentro destas 5 semanas com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Hoje, Deus quer ver você vencer as tentações. Domingo que vem, Deus quer nos ver transfigurados. Daqui a 2 semanas, no terceiro domingo da Quaresma, Deus quer ver os nossos frutos. Daqui a 4 semanas, Deus quer nos acolher com um abraço misericordioso. E daqui a 5 semanas, Deus quer nos levantar. Vencer as tentações, nos transfigurar, dar frutos, deixar-se abraçar e ser levantado por Deus. Essa é a vontade dele para nós nessa Quaresma. E se você participar aqui, vão ser este itinerário que nós vamos fazendo. Eu vou tentar fazer, e eu tenho dito isso em todas as homilias, um esforço para mim de fazer uma única homilia nas 4 missas. Por quê? Para que nós possamos fazer um caminho único, todos nós, seja você que é da paróquia, seja você que vem só na missa, seja você que vem de vez em quando, nós faremos um caminho único com estes 5 temas, que é o que nos é proposto pela Igreja. Claro que cada um vai viver a sua forma, a sua maneira, de forma individual, o que você vai escutar, o que você estiver atento para escutar. Mas todos nós vamos ouvir a única homilia. O que eu estou fazendo agora, eu fiz ontem, da noite, já fiz nas 2 da manhã, estou fazendo aqui. Então, neste primeiro domingo, Deus nos quer ver, Ele quer nos ver vencendo as tentações. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos identificar onde nós somos tentados. Não basta simplesmente dizer que vamos vencer, porque nós ouvimos no Evangelho, Jesus venceu todas. Mas quais as áreas da minha vida são mais tentadas? Quais as áreas da minha vida são mais desarmadas, fáceis de serem vencidas? O diabo não tem nada de criativo. Ele sempre vai nos tentar em 3 áreas. Primeira área, a nossa necessidade biológica. Todos nós temos necessidades biológicas. E Jesus também. Se você olhar no Evangelho, vê que Jesus passou 40 dias no deserto, sentiu fome. Nessa que ele sentiu fome, o diabo vai lá e fala: se és filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão. O diabo, que não é nada criativo, ele vai nos tentar, primeiramente,
nas nossas necessidades biológicas. Quando você tem fome, sede, quando você está preocupado, quando você está inquieto, quando você está ansioso, quando você está cansado, quando você está com fome, quando você está com pressa, as nossas necessidades biológicas. É justamente nesta área, ou nestas áreas, que nós mais somos tentados. E somos tentados por primeiro. Jesus teve fome. E quando teve fome, chega o cão e fala: transforma a pedra em pão. Tentando Jesus. Quantas de nós, nas nossas necessidades biológicas, também damos ouvido à tentação? Eu dei o mesmo exemplo e eu preciso mais uma vez me expor aqui. Minha sala é aquela lá. Normalmente o banheiro que eu uso é o daqui de dentro. Eu tenho um problema. Eu não consigo ficar no banheiro esperando o número 1 ou o número 2 chegarem. Eu vou ao banheiro quando eles já estão saindo. E aí quando eu saio de lá, com uma meta, o banheiro, o cão vai aparecer nesse corredor. O cão que pode ser: padre, o senhor pode abençoar isso aqui? Padre, eu preciso conversar com o senhor. Padre, me mostra só um negocinho. Minha filha, eu preciso ir ali, senão vaza. Para eu não mandar ela para aquele lugar, eu preciso me conter, porque o diabo vai aparecer nas nossas necessidades biológicas por primeiro. Quando você está com fome, quem é que não fica irritado quando está com fome? A gente vai fazer algum exame, a gente fica irritado lá na fila de espera, não fica? Você já está 12 horas de jejum, aí você está lá esperando, aí vem aquela enfermeira super educada: puxa o braço aí. Aí vem com meu gente, esse ano não, mas ano passado, quando eu fui fazer exame, a mulher pensou que eu era uma peneira. Imagina, eu estava 12 horas em jejum. E o homem com fome é o leão. A mulher não sabia aplicar injeção na veia. Minha veia não é difícil de encontrar. Ela ficou lá. Falei: minha senhora, isso é um braço. Desculpa. O cão já tinha me tentado e eu já tinha caído. Nós somos tentados nas nossas necessidades biológicas. Aquela necessidade que os homens têm de expelir. E você sabe muito bem o que? Quantas vezes você não ouviu na sua infância, na sua adolescência: tem que jogar para fora, senão vai subir para a cabeça. Você, com certeza, o homem mais velho, ouviu isso. E aí nós tínhamos que ir para o banheiro com a revista pornográfica, jogar fora, porque senão ia subir para a cabeça. Olha o cão aí tentando você na sua necessidade biológica de expelir. As mulheres também não ficam atrás, não. Quer me deixar irritado eu ouvir uma frase de uma mulher desse jeito: não me irrite que eu estou na TPM. Você já está irritada? Então não sou eu que vou te irritar. Não me irrite que eu estou na TPM. A minha vontade é de ficar irritando. O cão toma conta de nós quando nós estamos nas nossas necessidades biológicas. E aqui eu poderia estar inúmeros exemplos. Mas veja você, nas suas necessidades biológicas, quando é que você é mais tentado? Segunda necessidade que nós somos tentados por Satanás. E ele não é criativo, ele só vai trabalhar nessas 3 necessidades que temos. Desce um pouquinho no Evangelho. Olha a segunda tentação de Jesus. O diabo levou Jesus ao alto do monte, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder. Mais um pouquinho abaixo. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu.
Eu e você temos uma segunda necessidade que o cão nos tenta. Qual? A necessidade de transcendência. Nós temos necessidade de sermos preenchidos por Deus. E quando o cão nos tenta, é para que nós desocupemos o lugar de Deus e coloquemos outra coisa, seja ela qual for, para que nós possamos nos prostrar diante daquela coisa. Quantas vezes eu não me prostro diante de um monte de dinheiro que eu posso ganhar? Quantas vezes eu não me prostro diante de um sonho que eu tenho? Quantas vezes eu não me prostro diante do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, do meu pai, da minha mãe? Quando essas pessoas ou essas coisas ocupam o lugar de Deus, você está facinho, como dizem, aderindo à segunda tentação que todos nós sofremos. Na necessidade de transcender, na necessidade de ter Deus dentro de nós, porque Deus vai sempre permanecer com você, mas o problema sou eu e você tirá-lo do lugar. Quantas vezes você não se prostra diante do seu vício? Quantas vezes você não se prostra diante da sua inclinação, seja ela qual for? Quantas vezes você não se prostra diante dos rótulos que você colocou em si mesmo, dizendo eu sou assim, eu não tenho como mudar, eu nasci desse jeito, eu não tenho como mudar, o meu gosto é isso, a minha opção é aquela, eu sou assim. Se isso estiver tirando Deus do lugar dele, você está vencida pela tentação que te tenta na necessidade de transcender. Terceira tentação, ou melhor, terceira necessidade que nós temos, que Satanás nos tenta. Vai lá no Evangelho. Terceira tentação, diz assim: depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou no alto de uma parte alta do templo e disse: se és filho de Deus, atira daqui para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. Se a nossa necessidade primeira é uma necessidade biológica, porque nós somos seres humanos, de carne e osso. Se a nossa necessidade segunda é uma necessidade transcendental, de transcender, de crescer, porque nós somos seres carnais, mas somos seres espirituais. A nossa área mais tentada, em terceiro lugar, é a necessidade de confiar. E é justamente nessa área que Jesus é tentado. Atira-te daqui abaixo e vamos ver realmente se o teu pai vem te salvar. Não sei se você quem assistiu o filme da Paixão lá, produzido pelo Mel Gibson? Levanta a mão. Vamos ver se você se lembra de uma cena. Jesus está sendo flagelado, e aí estão lá os fariseus, todos olhando a flagelação de Jesus, e o Satanás, aquele que faz o papel do diabo, está com a criança no colo, uma criança bonita, né? Lembram-se dessa cena? O que ele está fazendo ali? Ele está dizendo: eu cuido do meu filho, cadê o seu pai que não está cuidando de você? Essa é a terceira área da nossa vida mais tentada, mas é a mais perigosa, porque se eu perder a confiança em Deus, eu vou colocar toda a confiança em mim, e com todo o perdão da palavra, eu vou me lascar. A maior tentação que nós podemos viver é nesta área. Por isso que foi a última cartada de Satanás tentando Jesus. Ele tentou na necessidade biológica, não deu certo. Ele tentou na necessidade de transcender, de crescer, de ir a Deus, não deu certo. E aí então ele colocou a confiança de Jesus em xeque.
quando ele diz: os anjos não vão vir te segurar? Olha que imagem bonita, não sei se você viveu isso, mas não tem uma imagem mais bonita para representar isso? Aquele pai que coloca o filho no alto e diz assim: pula, eu te seguro. E o filho, a filha pula e o pai segura. Imagina se o Pai do céu vai deixar a gente cair. Não vai. Mas se a minha confiança nele, por qualquer motivo que seja, se perde, se esfarela, eu deixarei de confiar nele e confiarei somente em mim. E aí, estou lascado. Não tem mais o que fazer. Por isso, preste atenção na oração que você dirige a Deus, na confiança que você tem em Deus, na entrega que você faz da sua vida a Deus, porque é justamente nesta área que todos nós seremos mais tentados. E como eu disse e repito, o diabo não é criativo, ele vai nos tentar somente nessas 3 áreas, de formas diferentes, porque cada um é cada um, mas é sempre na nossa necessidade biológica, é sempre na nossa necessidade de transcender, de buscar a Deus, e principalmente na necessidade de confiança que eu tenho. E eu estou dizendo da maneira muito correta: nós temos necessidade de confiar, porque se eu não confio, a minha vida caminha pela insegurança. Quantos de nós podemos viver com medo de várias coisas, até de viver, porque perdemos a confiança? Quantos de nós podemos ter tido um pai fraco, uma mãe que não foi o que foi? Quantos de nós podemos ter vivido situações ao longo da vida que depositamos a confiança e fomos traídos? Isso vai fazendo com que nós nos fechemos cada vez mais? Não, vai fazendo com que eu confie cada vez mais em mim e só em mim. Agora, quando isso acontece com Deus, quando eu começo a desconfiar dele, porque um padre me tratou mal, porque uma pessoa de igreja me tratou mal, porque eu rezei e Deus não me atendeu, porque aconteceu isso e não foi como eu planejei e Deus não me ouviu. Quando isso acontece, nós damos ouvidos à tentação, nós desconfiamos de Deus e confiaremos somente em nós, porque temos essa necessidade de confiar em alguma coisa. E a confiança em si mesmo te levará os quintos dos infernos. Padre, se eu consigo identificar essas 3, o que é que eu preciso? Vá na primeira leitura. No meio da primeira leitura, só o contexto. Moisés está dizendo a história do povo de Israel, que no Egito sofria perseguição, no exílio, era maltratado, era isso, aquilo outro. Mas olha só, bem no meio da leitura: clamamos então ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a voz e viu a nossa opressão. Está passando por algum problema? Clame a Deus primeiramente. Está passando por alguma tentação na sua área biológica, na sua área de transcender, na sua área, na sua necessidade de confiar? Antes de qualquer coisa, clame a Deus, porque você não vence sozinho as tentações. Se neste primeiro domingo Deus quer nos ver vencer as tentações, Ele está nos dizendo o caminho. Primeiro, identifique onde você é mais tentado. Segundo, clame a Deus, porque Ele te ouve. Mas aí tem a terceira, e essa é muito complicada. Vai na segunda leitura, a carta aos Romanos. Diz assim: irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Ou seja, como é que eu vou clamar a Deus? Como é que Deus vai falar comigo se eu não entendo o que Ele está falando comigo?
porque a palavra dele para mim é como se fosse ainda um aramaico antigo. Alguém fez curso de aramaico antigo aqui, porque essa era a língua de Jesus. Mas se você se aproximar dele, se você se aproximar da palavra dele, você vai vencer todas as tentações. Porque curiosamente, não precisa pegar, mas curiosamente, as 3 vezes que Jesus foi tentado, ele venceu dizendo: na Escritura está escrito. A Escritura diz. Como é que você vai vencer as tentações da sua vida? Conhecendo muito bem o que Deus fala para você. Quando eu não entendo o que Deus fala, você não lê? Você não empenha tempo em ler? Você não coloca a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida? Como é que você quer entender? Não adianta pegar hoje, daqui 1 mês, 2 meses, não. Eu te dou um conselho. Tem missas aqui, com exceção da segunda-feira, todos os dias, 7h30 da manhã, 7h30 da noite. Ah, padre, eu não consigo porque eu chego tarde. Não é desculpa, porque tem missa de manhã. Padre, eu não consigo porque eu saio muito cedo. Não é desculpa, porque tem missa à noite. E em São Paulo tem missa em tudo quanto é lugar. Mas aí, como nós somos tão abraçados pela preguiça, pega a liturgia diária, leia o Evangelho daquele dia. Faça isso como uma meta para essa quaresma, para que você possa ouvir o que Deus está dizendo a você, porque não vai adiantar identificar a tentação, não vai adiantar clamar a Deus, porque quando Ele falar para você o que é preciso estrategicamente para vencer essa batalha, você vai ouvir Ele dizendo em aramaico antigo. Mas a Bíblia está escrita em português. Eu estou falando em português para você. E mesmo que você seja estrangeiro, você está entendendo o que eu estou falando. Porque é igual uma mãe, que quando a criança ainda não sabe dizer nada, ela fala: ele está com dor de dente. Esse choro é de dor de barriga. A criança não sabe falar, mas a mãe entende. Por quê? Porque ela tem intimidade com o filho. Tenha intimidade com Deus, para que Ele possa falar para você através da palavra dEle a estratégia da vitória nesta guerra contra a tentação. Porque só assim, nesse trabalho que nós vamos fazer durante a semana, de vencer a tentação dia a dia, é que domingo que vem nós poderemos ser transfigurados. E transfigurados, no outro domingo, vamos mostrar para Deus os frutos que teremos. E mostrando os frutos que teremos, no outro domingo receberemos o abraço misericordioso dEle. E recebendo esse abraço misericordioso dEle, no 5º domingo da quaresma, vamos ser levantados e vamos ouvir: vá em paz e não peques mais. Faça agora um profundo silêncio. Com isso que eu estou dizendo a você, identifique a área da tentação. Clame a Deus. E escute ao pé do ouvido Deus te dando a estratégia para vencer esta batalha. Não entendo. Só lê. Está tudo escrito. Faça silêncio, deixa Deus falar ao seu coração.